Envergonhada durante o exame, ela baixou os olhos, mas o médico milionário viu além da dor dela e, naquele instante, jurou ser o primeiro homem a nunca machucá-la. O relógio marcava 3h47 da manhã, quando Mariana Silva sentiu o mundo girar ao seu redor. O corredor do Hospital Beneficência Portuguesa, normalmente movimentado mesmo durante a madrugada, pareceu se transformar em um túnel escuro e silencioso. Ela apoiou a mão na parede fria, tentando recuperar o equilíbrio, mas suas pernas simplesmente cederam. "Socorro! A enfermeira Mariana desmaiou!" gritou Carla, sua colega de plantão, correndo em direção ao corpo que havia desabado no chão de mármore. Mariana havia saltado o jantar novamente. Na verdade, havia saltado também o almoço. O dinheiro do mês estava curto, mais uma vez, e ela precisava economizar cada centavo para conseguir pagar o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a avó Conceição na Penha. Aos 26 anos, trabalhava há 3 anos no hospital, sempre dedicada, sempre pontual, sempre colocando as necessidades dos pacientes antes das próprias. "O que aconteceu aqui?" A voz grave e autoritária ecoou pelo corredor. "Doutor." Eduardo Mendes, o renomado cardiologista, havia chegado mais cedo para verificar um paciente em estado crítico quando se deparou com a movimentação. "Doutor, a Mariana desmaiou." "Já chamamos a emergência", respondeu Carla, nervosa. Todos no hospital conheciam a reputação do Dr. Eduardo. Brilhante, exigente e extremamente respeitado. Eduardo se ajoelhou ao lado de Mariana, verificando seus sinais vitais com a precisão de quem havia salvado centenas de vidas. Ela começou a recuperar a consciência lentamente, seus olhos castanhos se abrindo e encontrando o olhar intenso dele. "Fique calma. Você está segura", disse Eduardo, com uma suavidade que surpreendeu até mesmo Carla. "Consegue me dizer seu nome completo?" Mariana Silva Santos", ela sussurrou tentando se sentar. A vergonha começou a tomar conta dela. Desmaiar no hospital, na frente do doutor mais respeitado da instituição, era sua pior pesadelo se tornando realidade. "Vamos levá-la para uma sala de exames. Quero verificar se está tudo bem", disse Eduardo, ajudando-a a se levantar com cuidado. "Não precisa, doutor. Foi só um mal-estar passageiro. Eu já volto ao trabalho", Mariana insistiu, mas sua voz ainda estava fraca. "Isso não é uma sugestão, enfermeira Santos. É uma ordem médica", Eduardo respondeu com firmeza, mas seus olhos demonstravam uma preocupação genuína que ela não conseguiu ignorar. A sala de exames número 7 nunca havia parecido tão pequena para Mariana. Ela se sentou na maca, ajeitando o uniforme amarfanhado, enquanto Eduardo lavava as mãos metodicamente. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho distante do movimento hospitalar e pela chuva que começara a bater na janela, típico de uma madrugada paulistana em março. "Quando foi a última vez que se alimentou adequadamente?" Eduardo perguntou, voltando-se para ela com um estetoscópio nas mãos. Mariana baixou os olhos, sentindo as bochechas corarem. "Ontem no café da manhã", mentiu. Na verdade, havia sido 2 dias antes, quando a avó Conceição insistiu para que ela comesse a última porção de feijão que havia em casa. "Mariana", Eduardo disse suavemente, sentando-se na cadeira em frente a ela. "Sou médico há 10 anos. Sei reconhecer sinais de desnutrição e estresse extremo. Você não precisa mentir para mim." Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela tentou desesperadamente segurar. Era humilhante admitir que, mesmo trabalhando em um dos melhores hospitais de São Paulo, mal conseguia colocar comida na mesa. As coisas estão difíceis em casa. Minha avó está doente e os remédios dela são caros. Eu trabalho aqui e ainda faço alguns plantões extras em uma UPA na Zona Leste nos finais de semana", confessou, sua voz quase um sussurro. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com atenção. Havia algo em Mariana que o intrigava profundamente. Durante seus anos de medicina, ele havia atendido milhares de pacientes, mas raramente encontrava alguém com tanta determinação nos olhos, mesmo em meio à vulnerabilidade. "Posso examinar você agora?", perguntou gentilmente. Ela assentiu, ainda evitando olhá-lo diretamente. Eduardo começou o exame de rotina, verificou a pressão arterial, batimentos cardíacos e reflexos. Suas mãos eram firmes, mas cuidadosas,
E Mariana notou o perfume sutil de seu colônia, misturado com o cheiro de antisséptico hospitalar. Você tem anemia leve e sua pressão está baixa. Nada que não possa ser resolvido com alimentação adequada e descanso. Eduardo diagnosticou, afastando-se um pouco. Mas quero que você faça alguns exames complementares amanhã. Doutor, eu não tenho como pagar exames particulares, e pelo SUS vai demorar meses, Mariana disse, finalmente olhando em seus olhos. Foi nesse momento que Eduardo viu realmente quem ela era. Não apenas uma enfermeira sobrecarregada, mas uma mulher que lutava todos os dias para sobreviver e cuidar de quem amava, sem nunca perder a compaixão pelos outros. Havia uma força silenciosa nela que o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Os exames serão feitos aqui mesmo, sem custo, eu vou arranjar, disse, surpreendendo a si mesmo com a decisão impulsiva. Por que o senhor faria isso por mim? Mariana perguntou confusa. Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Porque vejo em você algo raro, alguém que cuida dos outros mesmo quando precisa ser cuidada. E porque... Ele fez uma pausa. Porque acho que todo mundo merece uma segunda chance para cuidar melhor de si mesmo. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao hospital 2 horas mais cedo que seu plantão normal. Havia passado a noite inteira pensando na conversa com o Dr. Eduardo, alternando entre gratidão e constrangimento. A chuva havia dado uma trégua, e o sol tímido de março iluminava as janelas do hospital quando ela passou pela recepção. Mari, que bom te ver bem, disse Joana, a recepcionista, com um sorriso caloroso. O Dr. Eduardo deixou um recado para você. Disse que te espera no consultório dele às 7h. O coração de Mariana acelerou. Será que ele havia mudado de ideia sobre os exames? Talvez tenha percebido que estava sendo precipitado ao ajudar uma simples enfermeira. Ela subiu até o 8º andar, onde ficavam os consultórios dos médicos mais graduados. O corredor era mais elegante que o resto do hospital. Piso de madeira, paredes pintadas em tons suaves e quadros discretos. Mariana nunca havia estado ali antes. A porta do consultório estava entreaberta. Ela bateu levemente. Entre, Mariana, veio a voz familiar de Eduardo. O consultório era amplo e bem decorado, com uma mesa de mogno, estantes repletas de livros médicos e diplomas emoldurados nas paredes. Eduardo estava de pé ao lado de uma pequena mesa lateral, onde havia dispostos pães, frutas, iogurte e café. O que é isso? Perguntou Mariana, confusa. Café da manhã, Eduardo respondeu simplesmente. Você disse que a última refeição adequada foi ontem de manhã. Não vou deixar você fazer os exames em jejum quando sei que está desnutrida. Mariana sentiu os olhos marejarem novamente. Ninguém, além da avó Conceição, havia demonstrado esse tipo de cuidado com ela. Doutor, eu não posso aceitar isso. O senhor já está fazendo demais me ajudando com os exames, disse, mantendo distância da mesa. Eduardo, ele corrigiu. Quando não estamos em horário de trabalho formal, pode me chamar de Eduardo. E sim, você pode e vai aceitar. Sente-se. Havia uma autoridade gentil em sua voz que ela não conseguiu questionar. Mariana se sentou na cadeira que ele havia puxado para ela, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente. Conte-me sobre sua avó. Eduardo disse, servindo café para ambos. Como ela está? Vó Conceição tem diabetes e hipertensão. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos, Mariana explicou, mordendo timidamente um pedaço de pão. Ela trabalhou a vida toda como faxineira para me dar educação. Fez questão que eu estudasse. Sempre dizia que o estudo era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Eduardo observou como o rosto dela se iluminou ao falar da avó, mesmo em meio às dificuldades. E por que escolheu enfermagem? Quando vó Conceição passou mal há uns anos, fiquei dias no hospital com ela. Vi como os enfermeiros faziam diferença na vida dos pacientes, como um cuidado humanizado podia trazer esperança. Quis ser parte disso, ela respondeu, mais relaxada agora. Seus pais ficaram orgulhosos de você, Eduardo disse suavemente. Às vezes sonho com eles, sabe? Sonho que eles estão me vendo trabalhar aqui ajudando as pessoas. Acho que gostariam de ver que não desisti. Eduardo sentiu algo se mover em seu peito. A vulnerabilidade honesta de Mariana era completamente diferente de tudo que estava acostumado. Crescera em Higienópolis,
filho de uma família tradicional paulistana, onde as conversas eram sempre permeadas de formalidades e interesses. Enquanto Mariana fazia os exames no laboratório do hospital, Eduardo não conseguia se concentrar em suas consultas matinais. Havia algo perturbador e ao mesmo tempo reconfortante em sua presença que ele não conseguia decifrar. Doutor Eduardo, sua secretária, a senhora Helena, interrompeu seus pensamentos. Sua mãe ligou. Lembrou que hoje é o almoço com a família Cavalcante. Disse que é importante que o senhor não se atrase. Eduardo suspirou. Os almoços com a família Cavalcante haviam se tornado mais frequentes nos últimos meses. Isabela Cavalcante era a candidata perfeita que sua mãe, Dona Glória, havia escolhido para ele. Formada em administração pela FGV, de família tradicional, frequentadora dos mesmos clubes sociais. Diga que confirmo presença, respondeu automaticamente, mas sua mente ainda estava no café da manhã com Mariana. Às 11 horas, ela bateu novamente na porta de seu consultório. Os resultados já ficaram prontos, Eduardo anunciou analisando os papéis. Como suspeitava, anemia ferropriva moderada e algumas deficiências vitamínicas. Nada grave, mas que precisa ser tratado. Vou procurar um clínico geral pelo SUS para fazer o acompanhamento, Mariana disse, pegando os exames. Na verdade, Eduardo hesitou por um momento. Gostaria de acompanhar seu caso pessoalmente. Sem custo, é claro. Apenas até você se recuperar completamente. Mariana o olhou surpresa. Por que o senhor faria isso? Eu sou apenas uma enfermeira. Você não é apenas nada, Mariana. E faço porque... Ele parou, procurando as palavras certas. Porque raramente encontro alguém tão dedicado aos outros quanto você. Merece o mesmo cuidado que oferece. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Mariana sentia como se estivesse conhecendo uma versão diferente do Dr. Eduardo. Não apenas o médico respeitado e distante, mas um homem genuinamente preocupado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela arriscou. Claro. O senhor sempre foi médico por vocação ou foi pressão da família? Eduardo riu. Um som genuíno que surpreendeu ambos. Direta, não é? Disse, apoiando-se na mesa. Sempre quis ser médico, sim. Mas confesso que cresci em um mundo onde algumas escolhas já estavam meio que definidas. Medicina era uma profissão adequada para um Mendes. E o que mais estava definido? Mariana perguntou intrigada. Clube certo, universidade certa, amigos certos. Eduardo fez uma pausa significativa. Esposa certa. Ah! Mariana sentiu algo estranho no estômago. O senhor é casado? Não, mas minha família tem... expectativas bem claras sobre quem seria apropriada para mim. Ele respondeu, observando a reação dela. E o que o senhor acha dessas expectativas? Eduardo olhou pela janela do consultório, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Ultimamente tenho questionado muita coisa, principalmente depois de conhecer pessoas que me mostram que existem outras formas de viver, outros valores que importam mais do que status social. Mariana sentiu o rosto esquentar, intuindo que de alguma forma ele estava se referindo a ela. Bem, ela se levantou. Eu deveria voltar ao trabalho. Obrigada por tudo, do Dr. Eduardo. Mariana, ele chamou quando ela já estava quase na porta. Gostaria de jantar comigo hoje? Para discutirmos seu tratamento, é claro. Ela se virou, o coração disparado. Eu não sei se é apropriado. É apenas um jantar entre dois profissionais da saúde, Eduardo disse, mas seus olhos diziam algo mais. Conheço um lugar simples e acolhedor na Vila Madalena, nada formal. Mariana hesitou. Sabia que estava entrando em território desconhecido, mas algo na sinceridade dele a fez assentir. Tudo bem. Que horas? Te busco às 19 horas na saída do hospital? Prefiro encontrar o senhor lá. Pode me dar o endereço? Eduardo anotou o endereço de um pequeno restaurante italiano que conhecia. Quando Mariana saiu do consultório, ambos sabiam que aquele jantar seria muito mais do que uma discussão sobre tratamento médico. O restaurante Nona Júlia era exatamente como Eduardo havia descrito. Acolhedor, com paredes de tijolo à vista decoradas com fotografias antigas da Itália e o aroma inconfundível de manjericão e alho no ar. Mariana chegou pontualmente às 19 horas, usando seu melhor vestido, um modelo simples azul marinho que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes.
Eduardo já estava esperando em uma mesa no canto, mais casual do que ela jamais o havia visto. Sem o jaleco branco, usando apenas uma camisa social clara e calça jeans, ele parecia mais jovem e menos intimidador. Desculpe se me atrasei, disse Mariana ainda nervosa. Na verdade, chegou no horário exato. Eu que cheguei cedo. Eduardo se levantou para puxar a cadeira para ela. Estava ansioso para nossa conversa. O gesto simples, mas atencioso, fez o coração de Mariana acelerar. Crescera em um mundo onde cavalheirismo era raro, e esses pequenos cuidados a surpreendiam. Nunca estive aqui, ela comentou olhando em volta. É lindo. O dono, Sr. Giuseppe, é italiano de verdade. Veio para o Brasil nos anos 70. A comida é excepcional e os preços são justos, Eduardo explicou entregando-lhe o cardápio. Pode pedir qualquer coisa, por favor. Mariana escaneou rapidamente os preços e optou pelo prato mais simples, espaguete ao pomodoro. Tem certeza? O risoto de camarão aqui é fantástico, Eduardo sugeriu. Tenho, obrigada, ela respondeu, fechando o cardápio rapidamente. Eduardo percebeu o constrangimento e não insistiu. Pediu o mesmo prato que ela para que não se sentisse desconfortável. Conte-me mais sobre você, disse Eduardo quando o garçom se afastou. Como é seu dia a dia fora do hospital? Bem simples, Mariana sorriu timidamente. Acordo às 5h30, preparo o café da manhã para a vó Conceição e para mim. Deixo os remédios dela separados, pego 2 ônibus para chegar ao hospital às 7h. Depois do plantão, às vezes vou ao mercado, ajudo a avó com algumas coisas em casa e nos finais de semana trabalho na UPA. E momentos para você? Lazer, diversão? Lazer é um luxo que não posso me dar agora, ela respondeu honestamente. Mas não reclamo. Vó Conceição fez muito mais sacrifícios por mim. Eduardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre como suas próprias preocupações, escolher entre 3 carros na garagem ou decidir qual clube frequentar no fim de semana, pareciam tão triviais comparadas à realidade dela. E você? Mariana perguntou virando a mesa. Como é a vida de um doutor? Eduardo fora do hospital? Até recentemente bastante previsível, ele admitiu. Consultas durante a semana, jantares familiares aos domingos, eventos sociais nos fins de semana. Minha mãe organiza minha agenda social quase tanto quanto minha secretária organiza a profissional. Isso não deve ser fácil, Mariana observou, surpreendendo-o com sua percepção. Por que diz isso? Porque pelo pouco que convivi com o senhor, com você, percebo que é alguém que gosta de tomar suas próprias decisões. Deve ser sufocante ter a vida tão programada. Eduardo a olhou admirado. Em poucas horas de convivência, Mariana havia percebido algo que muitas pessoas de seu círculo social nunca notaram. É exatamente isso, ele confessou. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que outros escolheram para mim, não a que eu realmente quero. O garçom trouxe os pratos e a conversa fluiu naturalmente. Eduardo descobriu que Mariana lia vorazmente. Pegava livros emprestados na biblioteca do bairro sempre que podia. Ela descobriu que ele tocava violão nas horas vagas e sonhava em fazer trabalho voluntário em comunidades carentes. Por que nunca fez? Perguntou Mariana sobre o trabalho voluntário. Minha família acha que é perda de tempo. Dizem que já contribuo o suficiente pagando impostos. Eduardo respondeu com amargura. E você? O que acha? Acho que eles estão errados. Acho que medicina deveria ser sobre cuidar de pessoas, não sobre status social. Mariana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente relaxado da noite. Então somos mais parecidos do que eu imaginava. Quando saíram do restaurante, às 21h30, uma chuva fina havia começado a cair sobre as ruas da Vila Madalena. Eduardo olhou para o céu escuro e depois para Mariana, que não havia trazido guarda-chuva. Deixe-me levá-la para casa, ofereceu, apontando para seu Civic preto estacionado nearby. Não precisa, posso pegar o ônibus. Mariana protestou, mas sem muita convicção. A chuva estava aumentando e ela ainda teria que fazer 2 conexões para chegar em casa. Mariana, são quase 22 horas e está chovendo. Por favor, me deixe levar você em casa. É o mínimo que posso fazer. Durante o trajeto até a penha, eles continuaram conversando. Eduardo ficou surpreso ao perceber como era fácil falar com ela. Não havia pretensões, julgamentos ou interesses ocultos.
Mariana era genuinamente interessada em conhecê-lo como pessoa, não como o Dr. Eduardo Mendes, herdeiro dos laboratórios Mendes em Associados. Pode parar aqui, Mariana disse quando chegaram a uma rua mais movimentada. Onde fica sua casa? Ali em frente, ela mentiu apontando vagamente para uma direção. Na verdade, ainda precisava andar mais 3 quadras até o pequeno prédio onde morava com a avó, mas não queria que Eduardo visse as condições do lugar. Eduardo percebeu a mentira, mas não insistiu. Já havia notado como ela ficava defensiva quando o assunto envolvia sua situação financeira. Mariana, ele disse quando ela já estava com a mão na maçaneta. Obrigado pela noite. Faz muito tempo que não tenho uma conversa tão real. Eu que agradeço. Pela comida, pelos exames, por tudo. Gostaria de repetir? Talvez no sábado. Mariana hesitou. Eduardo, eu preciso ser honesta com você. Não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Porque somos de mundos muito diferentes. Você é médico, de família tradicional. Eu sou uma enfermeira que mal consegue pagar as contas. As pessoas vão falar, vão julgar. E desde quando a opinião dos outros define o que podemos ou não fazer? Eduardo perguntou suavemente. Desde sempre, na minha realidade. Não posso me dar ao luxo de ignorar convenções sociais como você pode. Eduardo sentiu um aperto no peito ao perceber quão diferentes suas realidades realmente eram. Para ele, desafiar expectativas sociais significava lidar com comentários maldosos em jantares familiares. Para ela, poderia significar perder o emprego ou ser mal vista pelos colegas. Entendo, ele disse finalmente. Mas não acho que devemos desistir antes mesmo de descobrir o que isso. Ele gesticulou entre eles. Poderia ser. Mariana o olhou por um longo momento. A chuva continuava caindo, criando pequenos rios nas janelas do carro. Você não me conhece realmente, Eduardo. Se conhecesse, talvez pensasse diferente. Então me dê a chance de conhecer. O sábado não precisa ser um encontro. Pode ser apenas 2 amigos se conhecendo melhor. Amigos? Ela perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Para começar, Eduardo respondeu retribuindo o sorriso. Está bem, mas em algum lugar simples, por favor. Que tal o Parque Ibirapuera? Podemos caminhar, conversar. Perfeito. Às 15 horas. Às 15 horas. Mariana saiu do carro e correu sob a chuva. Eduardo esperou até vê-la dobrar a esquina antes de partir. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Higienópolis, não conseguia parar de pensar em como uma simples enfermeira havia conseguido mexer tanto com seus conceitos sobre vida, amor e felicidade. Do outro lado da cidade, Mariana entrou em casa encharcada, mas com o coração acelerado. Vó Conceição estava assistindo à novela das 9 na pequena sala. Como foi o plantão extra, minha filha? Perguntou a idosa sem tirar os olhos da televisão. Foi interessante, vó, Mariana respondeu, decidindo não mencionar o jantar ainda. Você parece diferente, mas leve. Mariana sorriu, beijando a testa da avó. Boa noite, vó, descanse bem. Enquanto se trocava no pequeno quarto que dividiam, Mariana se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Eduardo parecia sincero, mas quantas vezes havia visto histórias de mulheres pobres que se iludiram com homens ricos. Ao mesmo tempo, havia algo nele que parecia genuíno, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. O sábado amanheceu ensolarado, típico de março em São Paulo. Eduardo acordou com um misto de expectativa e nervosismo que não sentia há anos. Enquanto tomava café da manhã, na ampla cozinha de seu apartamento em Higienópolis, seu telefone tocou. Eduardo, meu filho, não se esqueça do almoço hoje com os Cavalcante. Isabela está ansiosa para te ver. A voz de Dona Glória ecoou pelo aparelho. Eduardo fechou os olhos, lembrando-se do compromisso que havia esquecido completamente. Mãe, eu... Nada de desculpas. Você tem 32 anos e precisa pensar seriamente em constituir família. Isabela é perfeita para você. Educada, de boa família, bonita. Está bem, mãe. Estarei lá às 12h30. Eduardo cedeu, sabendo que uma discussão pelo telefone seria inútil. Após desligar, olhou para o relógio. Tinha tempo para o almoço e ainda chegaria pontualmente ao encontro com Mariana, no Ibirapuera, às 15 horas. Ou pelo menos era isso que esperava. Do outro lado da cidade,
Mariana ajudava a vó Conceição com o curativo da ferida diabética no pé. Vó, preciso sair hoje à tarde. A senhora fica bem sozinha por algumas horas? Claro, minha filha. Vai fazer alguma coisa especial. Você parece mais animada que o normal, observou Conceição, estudando o rosto da neta. Vou encontrar um amigo do hospital. Amigo ou amigo? A idosa perguntou com um sorriso maroto. Mariana corou. Vó, Mari, você tem 26 anos e nunca trouxe nenhum rapaz para conhecer. Sua avó não é boba. Esse amigo é especial. Talvez, Mariana admitiu. Mas é complicado, vó. Ele é muito diferente de mim. Diferente como? Rico, médico, de família tradicional. Conceição segurou as mãos da neta com carinho. Minha filha, aprendi uma coisa em 78 anos de vida. O que importa no coração das pessoas não tem nada a ver com dinheiro ou sobrenome. Se ele te trata bem e te faz feliz, o resto são apenas detalhes. O almoço na mansão dos Cavalcanti, no Jardim Europa, foi exatamente como Eduardo esperava. Formal, previsível e sufocante. Isabela estava deslumbrante em um vestido designer, falando animadamente sobre sua última viagem a Paris e os planos para o casamento de uma amiga comum. Eduardo, você está muito quieto hoje, comentou Dona Glória, lançando-lhe um olhar de advertência. Desculpem, apenas um caso médico complexo ocupando minha mente. Ele mentiu. Que dedicado. Isabela sorriu. Mamãe disse que você pode conseguir consultório na Clínica São Luís. Seria perfeito para nossa agenda social futura. A palavra nossa ecoou desconfortavelmente na mente de Eduardo. Quando Isabela havia decidido que tinham um futuro juntos, e porque todos pareciam estar planejando sua vida sem consultá-lo. Eduardo, Sr. Cavalcanti interveio. Tenho uma proposta interessante. Minha empresa de planos de saúde precisa de um diretor médico. Salário excelente. Flexibilidade para manter suas consultas particulares. É uma oportunidade incrível, filho, Dona Glória adicionou. E seria perfeito para quando você e Isabela se casarem. Eduardo quase engasgou com o vinho. Com licença, ele se levantou abruptamente. Preciso atender uma ligação urgente do hospital. No jardim da mansão, Eduardo olhou para o relógio. 14h45. Se saísse agora, chegaria atrasado ao encontro com Mariana. Mas se ficasse mais tempo, perderia completamente a chance de vê-la. A decisão foi mais fácil do que imaginou. Mariana esperava próxima ao portão 7 do Parque Ibirapuera, observando famílias passeando e casais caminhando de mãos dadas. Às 15h15, começou a se perguntar se Eduardo havia mudado de ideia. Talvez tenha percebido que estava se envolvendo com alguém muito abaixo de seu padrão social. Às 15h30, quando já estava pronta para ir embora, viu Eduardo correndo em sua direção, visivelmente agitado. Mariana, desculpe, por favor. Tive um compromisso familiar que se estendeu mais que o esperado, ele disse, tentando recuperar o fôlego. Pensei que você não viesse, ela admitiu, aliviada. Nada me impediria de vir, Eduardo respondeu, e a intensidade em seus olhos a fez acreditar. Eles entraram no parque e começaram a caminhar pela alameda principal. O contraste entre o almoço formal que Eduardo havia deixado e a simplicidade natural de estar com Mariana era gritante. Você parece tenso, Mariana observou. Família, ele respondeu simplesmente. Quer falar sobre isso? Eduardo hesitou. Como explicar que havia praticamente fugido de um almoço onde estavam planejando sua vida sem consultá-lo? Às vezes, sinto que minha família tem expectativas que não consigo atender, disse finalmente. Sobre sua carreira? Sobre tudo. Carreira, casamento, onde devo morar, com quem devo me relacionar. Eles pararam próximo ao lago, observando os patos nadando tranquilamente. Deve ser difícil agradar todo mundo, Mariana comentou. O problema é que quanto mais tento agradar todos, mais distante fico de mim mesmo, Eduardo confessou. Até pouco tempo atrás, pensava que estava feliz. Tinha uma vida estável, respeitada, previsível. Então conheci alguém que me fez questionar se estabilidade é a mesma coisa que felicidade. Mariana sentiu o coração acelerar, suspeitando que ele estava se referindo a ela. E o que concluiu? Que prefiro a incerteza de ser eu mesmo à segurança de ser quem outros querem que eu seja. Eles se sentaram em um banco próximo ao lago. Mariana observou o perfil de Eduardo.
notando a tensão em sua mandíbula. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela arriscou. Claro. Você está sendo pressionado para se casar com alguém específica? Eduardo se virou para ela, surpreso com a perspicácia. Como você, pela forma como fala sobre expectativas familiares. E pelo jeito que parece estar fugindo de alguma coisa. Isabela Cavalcante, ele admitiu. Nossas famílias são próximas há anos. Todo mundo acha que seria um casamento perfeito. Todo mundo menos você? Todo mundo menos eu. Isabela é uma pessoa boa, mas não sinto nada por ela. É como se estivesse seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. E o que você sente por mim? A pergunta saiu antes que Mariana pudesse se controlar. Eduardo a olhou intensamente. Sinto que quando estou com você pela primeira vez em anos, sou realmente eu mesmo. Sinto que posso ser vulnerável, honesto, sem medo de julgamento. Sinto que... Eduardo, Mariana o interrompeu suavemente. Eu preciso te contar algumas coisas sobre mim antes que isso vá mais longe. O que quer dizer? Quero que conheça minha realidade, de verdade. Não apenas os pedaços bonitos que tenho mostrado. Eduardo assentiu, preparando-se para ouvir. Moro em um apartamento de 2 cômodos na Penha com minha avó diabética. Trabalho 60 horas por semana e ainda assim, às vezes, não tenho dinheiro para comprar todos os remédios dela. Nunca viajei para fora de São Paulo. Nunca comi em um restaurante que custe mais que R$ 30 até anteontem. Uso o mesmo celular há 3 anos porque não posso trocar. Eduardo permaneceu em silêncio, processando as informações. E tem mais, Mariana continuou. Se as pessoas do hospital descobrirem que estou me envolvendo com você, vão pensar que estou tentando me aproveitar da situação. Vão questionar cada promoção, cada oportunidade que eu receber. Para você, isso pode ser apenas um relacionamento. Para mim, pode significar perder meu emprego ou minha credibilidade. Mariana, não terminei. Ela respirou fundo. Apesar de tudo isso, desde que te conheci, sinto algo que nunca senti antes. Você me faz querer sonhar com coisas que sempre achei impossíveis, e isso me assusta mais do que qualquer dificuldade financeira. Eduardo pegou a mão dela delicadamente. Obrigado por sua honestidade. Agora deixe-me ser honesto também. Nada do que você disse muda o que sinto por você. Na verdade, me faz admirá-la ainda mais. Eduardo, você não entende. Eu não posso te dar o tipo de vida que você está acostumado. E você não entende que essa vida que estou acostumado não me faz feliz, ele a interrompeu. Mariana, com você aprendi que existe diferença entre viver e estar vivo. Pela primeira vez me sinto verdadeiramente vivo. Na segunda-feira seguinte, o hospital parecia diferente para Eduardo. Cada corredor pelos quais passava o fazia lembrar de Mariana, o local onde ela havia desmaiado, a sala de exames onde conversaram pela primeira vez, a cafeteria onde agora havia almoçando com as colegas. Ele havia passado o domingo pensando na conversa no parque. A honestidade brutal de Mariana o havia tocado profundamente, mas também o fazia refletir sobre as consequências de seus sentimentos. Doutor Eduardo, Senhora Helena o interrompeu durante uma consulta. Sua mãe ligou 3 vezes, disse que é urgente. Eduardo suspirou, sabendo exatamente sobre o que seria a conversa. Transfira para meu consultório, por favor. Eduardo, que história é essa de você ter saído ontem sem nem se despedir? A voz de Dona Glória estava carregada de indignação. Os Cavalcante ficaram ofendidos. Tive uma emergência médica. Eduardo mentiu. No sábado à tarde, Eduardo, você precisa levar seus compromissos sociais mais a sério, principalmente com Isabela. Mãe, preciso te contar uma coisa importante. Se é sobre trabalho, deixe para depois. Marquei um jantar para esta quinta-feira, na casa dos Cavalcante. Isabela vai cozinhar especialmente para você. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso das expectativas familiares como nunca antes. Mãe, eu não aceito desculpas. Será às 20 horas. Vista algo elegante. A linha ficou muda. Eduardo ficou encarando o telefone, percebendo como sua família simplesmente assumia que ele seguiria todos os planos deles sem questionamento. No mesmo momento, 2 andares abaixo, Mariana organizava medicações quando Carla se aproximou com uma expressão preocupada. Mari, posso falar com você em particular? Elas se dirigiram a uma sala vazia.
Vi você conversando bastante com o Dr. Eduardo ultimamente, Carla começou cautelosamente. E algumas colegas estão comentando... O coração de Mariana gelou. Comentando o quê? Que vocês têm se encontrado fora do hospital. Mari, você sabe que eu te adoro, mas preciso te alertar. Ele não é do nosso mundo. Homens como ele se divertem com garotas como nós, mas na hora de se casar, escolhem mulheres da mesma classe social. Não é nada disso, Carla. Ele apenas está acompanhando uns exames meus. Mariana, Carla colocou a mão no ombro da amiga. Minha prima trabalhou para uma família rica em Higienópolis. Ela se envolveu com o filho mais velho. Achou que era amor verdadeiro. Quando a família descobriu, não só terminaram o relacionamento, como ainda fizeram ela perder o emprego. Ela nunca mais conseguiu trabalho em casa de família. As palavras de Carla ecoaram na mente de Mariana pelo resto do dia. Durante o plantão, ela observou Eduardo de longe, notando como outros médicos o tratavam com deferência especial, como enfermeiras mais graduadas disputavam sua atenção. Será que estava sendo ingênua em acreditar que ele poderia se interessar seriamente por ela? Na quarta-feira à noite, Mariana estava ajudando vó Conceição com o jantar quando seu telefone tocou. Posso falar com você por 1 minuto? Era Eduardo. Claro. Amanhã tenho um compromisso familiar que não posso cancelar, mas gostaria muito de te ver depois. Seria possível nos encontrarmos à noite? Mariana hesitou, lembrando das palavras de Carla. Eduardo, talvez seja melhor mantermos apenas uma relação profissional. O que aconteceu? No sábado você parecia diferente. É que as pessoas estão começando a falar no hospital, e eu não posso me dar ao luxo de ter minha reputação questionada. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mariana, se é sobre o que os outros vão pensar, podemos ser mais discretos, mas não podemos fingir que não existe algo entre nós. Talvez seja exatamente isso que precisamos fazer. Ela disse, odiando cada palavra. Você realmente acredita nisso? Mariana fechou os olhos, lutando contra seus próprios sentimentos. Eu acredito que às vezes as pessoas certas se encontram na hora errada. Após desligar, ela se sentou na pequena cozinha e chorou silenciosamente, enquanto vó Conceição fingiu não notar. Na quinta-feira à noite, Eduardo estava sentado à mesa elegante dos Cavalcante, observando Isabela servir o jantar que havia preparado com tanto carinho. A conversa fluía sobre temas previsíveis: o último evento beneficente do hospital, as férias planejadas para o verão, os planos de expansão dos negócios da família. Eduardo, você parece distante hoje, comentou Isabela, sentando-se ao seu lado. Apenas cansado do hospital, ele respondeu automaticamente. Papai contou sobre a proposta de emprego. Seria maravilhoso trabalharmos no mesmo segmento, ela disse, colocando a mão sobre a dele. Poderíamos almoçar juntos todos os dias. Eduardo observou a mão delicada de Isabela sobre a sua e, em vez de sentir carinho, sentiu apenas vazio. Lembrou-se das mãos de Mariana, calejadas do trabalho, mas capazes de transmitir mais calor em um simples aperto do que todo o refinamento de Isabela. A Isabela, começou retirando gentilmente sua mão, precisamos conversar. O sorriso dela vacilou ligeiramente. Claro, sobre o quê? Sobre nós. Sobre as expectativas que nossas famílias têm criado. Sr. Cavalcante e Dona Glória trocaram olhares preocupados. Eduardo, sua mãe interveio. Talvez não seja o momento... Não, mãe, é exatamente o momento. Eduardo se levantou. Isabela, você é uma mulher maravilhosa e qualquer homem seria sortudo em tê-la como esposa. Mas não sou esse homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo, Sr. Cavalcante falou lentamente. Talvez você precise de tempo para pensar melhor sobre isso. Já pensei. Durante anos tenho seguido um roteiro que outras pessoas escreveram para minha vida. Não posso mais fazer isso. Existe alguém? Isabela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Eduardo hesitou por apenas 1 segundo antes de responder. Sim. Dona Glória empalideceu. Quem? Alguém que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Alguém que me aceita por quem sou, não por meu sobrenome ou conta bancária. Eduardo. Dona Glória se levantou, claramente alterada. Espero que não seja uma dessas aventuras passageiras. Não é uma aventura, mãe. E mesmo que fosse, seria minha escolha fazer. Eduardo se dirigiu a Isabela, que havia permanecido em silêncio. Isabela, me desculpe.
Você merece alguém que te ame verdadeiramente, não alguém que está com você porque é apropriado. Ela assentiu lentamente, lágrimas se formando em seus olhos. Só me responda uma coisa. Ela te faz feliz? Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Então espero que seja recíproco, Isabela disse com dignidade. Eduardo pegou as chaves do carro e se dirigiu à saída. Eduardo! Dona Glória gritou. Se você sair por essa porta agora, não conte mais comigo para apoiar suas decisões. Ele parou, virou-se para a mãe e disse suavemente: Mãe, eu te amo, mas pela primeira vez na minha vida, não vou deixar o medo do que outros vão pensar impedir minha felicidade. E saiu. 20 minutos depois, Eduardo estava parado em frente ao pequeno prédio na Penha, onde Mariana morava. Havia seguido discretamente o ônibus dela algumas vezes, para descobrir onde realmente ficava sua casa. Subiu os 3 andares e bateu na porta do apartamento 34. Vó Conceição abriu a porta, surpresa. Boa noite, o senhor deve ser o Eduardo, disse a idosa com um sorriso caloroso. Como a senhora... Minha neta pode tentar esconder, mas está apaixonada pela primeira vez na vida. Entre, ela está no quarto. Eduardo entrou no pequeno apartamento, observando o ambiente simples, mas limpo e acolhedor. Fotos de família decoravam as paredes, e o cheiro de café recém-passado pairava no ar. Mari! Vó Conceição chamou. Tem visita! Mariana apareceu na porta do quarto, vestindo um pijama simples. Sua expressão mudou de surpresa para preocupação quando o viu. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde eu moro? Precisamos conversar, ele disse simplesmente. Vó Conceição, percebendo a tensão, se recolheu discretamente para seu quarto. Não deveria estar aqui, Mariana sussurrou, olhando nervosa para a porta. Acabei de terminar um noivado não oficial com uma mulher maravilhosa, porque percebi que estava vivendo uma mentira. Estou aqui porque você é a única verdade na minha vida. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você fez o quê? Mariana se sentou pesadamente no pequeno sofá da sala, tentando processar o que Eduardo acabara de dizer. Você terminou um noivado e por minha causa. Sua voz era quase inaudível. Eduardo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Não era oficialmente um noivado, mas todos esperavam que fosse questão de tempo. E sim, por sua causa. Mais precisamente, porque você me fez perceber que estava vivendo a vida errada. Eduardo, você não entende as consequências do que fez. Mariana se levantou, caminhando nervosamente pela pequena sala. Sua família, seu círculo social, eles vão te rejeitar. Que rejeitem. Prefiro ser rejeitado por ser autêntico do que aceito por ser falso. Vó Conceição apareceu na porta do quarto, vestindo seu roupão azul. Desculpem interromper, mas não consigo dormir com vocês dois discutindo aí fora, disse com um sorriso. Eduardo, certo? Sente-se, rapaz, vou fazer um café. Vó, ele estava saindo. Mariana tentou protestar. Estava nada. Vocês dois precisam conversar direito. E eu quero conhecer esse moço que deixou minha neta de cabeça virada. Eduardo sorriu, imediatamente simpatizando com a naturalidade da idosa. Seria uma honra, Dona Conceição. Enquanto a avó preparava café na cozinha, Mariana e Eduardo permaneceram em silêncio. Finalmente ela se sentou novamente. Por que, Eduardo? Por que complicar sua vida por minha causa? Porque pela primeira vez em 32 anos me sinto vivo de verdade. Porque quando estou com você, não preciso fingir ser alguém que não sou. Porque... Ele hesitou. Porque estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também estou apaixonada por você. Ela sussurrou. E é exatamente por isso que tenho medo. Vó Conceição voltou com uma bandeja contendo 3 xícaras de café e algumas bolachas. Pronto. Agora vamos conversar como gente civilizada. Ela se sentou na poltrona em frente aos dois. Eduardo, minha neta me contou que você é médico e de família rica. É verdade? Sim, senhora. E está apaixonado por ela? Completamente. Ótimo. Mariana, você gosta dele? Vó... Mariana protestou corando. Responda. Sim. Ela admitiu baixinho. Então qual é o problema? Conceição perguntou, tomando um gole do café. Vó, não é simples assim. Nós somos de mundos diferentes.
Bobagem, a idosa interrompeu. Diferenças de dinheiro são temporárias. Diferenças de caráter são permanentes. Eduardo, ela se dirigiu a ele. Você respeita minha neta? Com minha vida. Você a faria feliz? Todos os dias tentaria. E você entende que ela vem com uma avó diabética teimosa no pacote? Eduardo riu genuinamente pela primeira vez em dias. Seria um privilégio tê-la como família. Conceição assentiu, satisfeita. Mariana, pare de inventar problemas onde não existem. Se vocês se amam e se respeitam, o resto é bobagem de gente que não tem o que fazer. Mas vó, e se der errado? E se a família dele não me aceitar? E se der certo? Conceição rebateu. E se a família dele aprender a ver o que eu vejo em você? Uma mulher trabalhadora, inteligente e de bom coração? Eduardo se aproximou de Mariana, pegando suas mãos. Mariana, não posso prometer que será fácil. Minha família provavelmente será hostil no início. Haverá pessoas que vão julgar nossa relação. Mas posso prometer que vou lutar por nós todos os dias. Posso prometer que vou te proteger, te apoiar e te amar, independente do que os outros pensem. E eu posso prometer que não vou deixar você se arrepender. Mariana respondeu, finalmente cedendo aos seus sentimentos. Eduardo a beijou suavemente, enquanto vó Conceição sorria aprovando. Agora sim, disse a idosa, mas vocês vão ter que enfrentar o mundo lá fora. Estão preparados? Eduardo e Mariana se olharam, uma mistura de medo e determinação em seus olhos. Juntos, estamos, Eduardo respondeu. 6 meses depois, o sol da manhã de setembro entrava pelas janelas do Hospital Beneficência Portuguesa quando Mariana chegou para seu plantão. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado em sua vida, mas ela insistiu em manter seu trabalho, tanto por independência quanto por amor genuíno à profissão. Bom dia, doutora. Mariana? Cumprimentou Carla, que agora a tratava com um respeito misturado com admiração. Ainda sou enfermeira, Carla. Mariana riu. E sempre vou ser. Mas estuda medicina à noite na Santa Casa. Vai se formar médica logo logo. Era verdade. Eduardo havia insistido em custear seus estudos de medicina, mas apenas depois que ela aceitou como um empréstimo que pagaria quando se formasse. Vó Conceição havia sido fundamental para convencê-la a aceitar. Filha, quando alguém investe em seus sonhos, não é caridade, é amor. Doutor Eduardo está te esperando no consultório, informou Joana da recepção com um sorriso cúmplice. Mariana subiu para o 8º andar, onde encontrou Eduardo, terminando de organizar alguns documentos. Bom dia, doutor, ela disse formalmente, fechando a porta. Bom dia, meu amor. Ele a cumprimentou com um beijo carinhoso. Nos primeiros meses, enfrentaram muitas dificuldades. Dona Glória levou 3 meses para aceitar conhecer Mariana, e mesmo assim, recebeu-a com frieza calculada. Alguns colegas do hospital fizeram comentários maldosos sobre interesse e oportunismo. Houve momentos em que Mariana quase desistiu, mas Eduardo se mostrou inabalável. Quando o diretor do hospital insinuou que talvez fosse melhor se eles mantivessem a relação discreta, Eduardo respondeu que sua vida pessoal era irrepreensível e que questionamentos sobre a competência profissional de Mariana seriam considerados assédio moral. Como foi a reunião com sua mãe ontem? Perguntou Mariana, ajeitando a gravata dele. Melhor que esperava. Ela finalmente admitiu que você não é tão inadequada quanto pensava inicialmente. Eduardo fez aspas com os dedos, imitando o tom da mãe. Que generosa, Mariana riu. É um progresso. E tem mais. Ela quer jantar conosco no próximo domingo, em nossa casa. Nossa casa era um apartamento modesto em Perdizes que Eduardo havia escolhido especificamente. Grande o suficiente para ser confortável, mas simples o suficiente para que Mariana se sentisse à vontade. Vó Conceição tinha um quarto próprio e havia se adaptado surpreendentemente bem à mudança. Acho que ela está começando a aceitar que não vou mudar de ideia, Eduardo continuou. E os Cavalcante? Isabela se casou mês passado com um advogado que a adora. Ela me agradeceu por ter sido honesto naquela noite. Mariana sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido que Eduardo não era apenas um homem rico que se rebelara contra a família. Era alguém genuinamente bom, que havia encontrado coragem para viver sua própria verdade. E você? Eduardo perguntou, abraçando-a. Como está se sentindo sobre tudo? Assustada, feliz, grata, tudo ao mesmo tempo.
Ela respondeu honestamente. Às vezes ainda não acredito que isso é real. É real. E vai continuar sendo real todos os dias, se você quiser. Eu quero, ela sussurrou, beijando-o suavemente. Uma batida na porta os interrompeu. Doutor Eduardo, veio a voz de senhora. Helena, sua primeira consulta chegou. Eles se separaram voltando aos papéis profissionais. Nos vemos em casa? Perguntou Eduardo. Vó Conceição está fazendo sua famosa feijoada. Ela disse que você precisa engordar um pouco. Eduardo riu, lembrando-se de como a idosa havia rapidamente o adotado como neto, insistindo em cuidar dele como fazia com Mariana. Quando Mariana saiu do consultório, encontrou Carla esperando no corredor. Mari, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você soube que era amor de verdade? Como soube que ele não ia cansar e voltar para o mundo dele? Mariana pensou na pergunta, lembrando-se dos próprios medos. No dia em que ele apareceu na casa da avó, depois de ter enfrentado a família dele, percebi que ele não estava tentando me encaixar no mundo dele, nem tentando me mudar para ser aceita. Ele estava disposto a construir um mundo novo onde nós dois coubéssemos. E funcionou. Mariana olhou pela janela do corredor, vendo a cidade que sempre foi sua casa, mas que agora era também lugar de novos sonhos e possibilidades. Está funcionando, ela sorriu. Não foi fácil, não foi rápido e ainda temos desafios pela frente, mas pela primeira vez na vida, não estou apenas sobrevivendo, estou vivendo. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital para começar seu plantão, Mariana refletiu sobre como sua vida havia mudado. Não apenas pelas circunstâncias externas, mas pela coragem de acreditar que merecia ser amada pelo que era, não pelo que poderia se tornar. Do outro lado da cidade, em Higienópolis, Dona Glória observava pela janela de sua mansão, pensando no filho que havia escolhido o amor ao invés da conveniência. Ainda doía um pouco, mas ela estava começando a entender que Eduardo era mais feliz agora do que jamais havia sido seguindo as expectativas familiares. E na pequena cozinha do apartamento em Perdizes, Vó Conceição preparava a feijoada enquanto sorria, pensando em como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra ele. O amor de Eduardo e Mariana não havia mudado suas origens, ou eliminado as diferenças sociais entre eles, mas havia criado algo novo, uma família construída sobre respeito, aceitação e a coragem de escolher a felicidade acima das convenções.